Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Deus, nos colocamos em oração diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, seja entendida por cada um de nós que aqui estamos, e também, ó Pai, por cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem posteriormente. Nós Te clamamos, ó meu Deus, que o Senhor fale para que as nossas vidas sejam transformadas. Que o Senhor fale, ó meu Deus, para que as nossas vidas sejam repletas da Tua graça. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já por isso também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esta é uma segunda parte da mensagem que nós iniciamos na terça-feira, ou no culto anterior, onde nós demos início a uma série de duas mensagens falando sobre os 10 mandamentos. Só para nós termos uma recapitulação do que foi dito na mensagem anterior, nós lemos no livro de Mateus acerca dos mandamentos que o Senhor fez como resumo, onde Ele dividiu os mandamentos em duas partes, dizendo que o primeiro era amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de toda a sua força, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e dizendo que este era o maior e que o segundo, semelhante a esse, seria amar ao seu próximo como a si mesmo. Bom, nós falamos também que os 10 mandamentos que são contidos no livro de Êxodo estão divididos em duas partes distintas. A primeira parte fala acerca do relacionamento do homem para com Deus, Deus instituindo as leis de relacionamento do homem para com Deus. Esses eram relacionamentos que o homem tinha por obrigação tratar com Deus, a forma com que ele deveria se portar para que ele andasse bem na presença de Deus. A segunda parte, que está a partir do 5º mandamento, que é o que nós iremos tratar a partir de hoje, a partir de agora, nesse culto de hoje, nessa mensagem pregada hoje. 6 mandamentos que o Senhor dá completando os 10. Estes 6 mandamentos já tratam de um relacionamento homem para com homem, Deus instituindo leis onde Ele tinha por obrigação de observar essas leis, e estas leis tratam do relacionamento do homem para com o homem. Talvez alguém que ouviu a primeira mensagem e que está acostumado a ouvir os mandamentos conforme é ensinado no catecismo da Igreja Católica, ele vai observar que o segundo mandamento que nós falamos, que é o cerca de não farás imagem, não farás para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Este mandamento foi retirado em relação aos mandamentos que estão relacionados pela Igreja Católica. Este mandamento foi retirado dos 10. Dos mandamentos que tratam do relacionamento homem para com Deus,
só existe 3 mandamentos. Um é amar a Deus acima de todas as coisas. O outro é: não terás deuses diante de ti, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quanto às imagens e esculturas, como é um erro que eles cometem, e se eles continuassem e permanecessem guardando este mandamento, eles estariam entrando em contradição com aquela prática que eles têm diariamente. Este mandamento foi retirado do catecismo católico. E aí, na verdade, nós temos que então, eles diminuíram então não teriam mais 10, e sim somente 9. Mas aí o que eles fizeram? Dividiram o 10º mandamento em 2 partes. E colocaram então o não cobiçar a mulher do próximo como sendo o 9º mandamento. E o 10º mandamento que eles têm é a sequência, que não seria cobiçar os bens do próximo. Bom, quem tem esse entendimento, quem conhece então os mandamentos da Igreja Católica, não se espante por estar vendo sendo ensinado de forma diferente, porque nós não estamos nos baseando no catecismo católico para ensinar os 10 mandamentos. Nós estamos nos baseando no que a Bíblia nos ensina no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Como nós temos um compromisso de honrar o que a palavra de Deus diz e não o que a tradição do homem ensina, nós estamos então ensinando os 10 mandamentos como está no livro de Êxodo. Bom, sem muita demora, então o 5º mandamento que nós encontramos no livro de Êxodo é: honra teu pai e tua mãe. Este mandamento muitas vezes é muito mal interpretado e mal entendido pelos jovens, pelas crianças, porque também os adultos muitas vezes não conseguem compreender o que significa honrar pai e mãe. Para nós entendermos o que significa honrar pai e mãe, nós precisamos primeiro entender o que significa honrar. Honrar significa dar honra, significa elevar um patamar acima, significa fazer com que a pessoa seja elogiada. Honrar significa colocar em destaque, e sempre de uma forma onde aquela pessoa que está em destaque sinta-se orgulhoso. Então nós conseguimos agora compreender que este mandamento, quando diz honrar pai e mãe, ele está dizendo o seguinte: tenha uma vida ao qual qualquer pessoa que te ver não irá elogiar exatamente você, mas vai estar elogiando aos seus pais por terem lhe cuidado tão bem e ter feito de você uma pessoa tão boa. Querem ver o contrário disso? Vamos fazer uma visita a um presídio e perguntar para qualquer presidiário se por um acaso a sua vida levou orgulho aos seus pais. Pergunte a qualquer pessoa que está detenta para ver se ele mesmo reconhece que os seus pais têm orgulho ou que os seus pais são elogiados devido aos seus atos. Pergunte para os pais de alguém que se encontra preso se ele sente orgulho de ser pai daquela pessoa. Honrar pai e mãe é fazer com que o pai olhe para o filho e sinta feliz em ver a vida que aquele filho está levando. Honrar pai e mãe é fazer com que os pais olhem para o filho e se sintam orgulhosos do filho que tem. E quantas pessoas não estão nem aí para os seus pais? Quantas pessoas não têm o mínimo de preocupação
preocupação se os seus pais estão contentes com o que ele está fazendo ou não. Quantas pessoas não ligam nem para saber se o pai está vivo ou não, tanto faz o pai estar vivo ou morto, é indiferente para ele. Honrar pai e mãe é ser motivo de orgulho para os pais. Faça uma autoanálise. Veja se seus pais podem se sentir orgulhosos pela sua vida. Sexto mandamento: não matarás. Este mandamento praticamente se explica por si mesmo. O que significa matar? Matar significa tirar a vida. Só que eu gostaria de que nós pensássemos um pouco no quanto algumas pessoas tiram a vida da outra sem tê-la matado, ou matam a pessoa sem tirar o fôlego de vida daquela pessoa. E aí agora então um puxão de orelha aos pais que vem o seu filho tão empolgado em querer fazer alguma coisa que é boa, mas ele chega então diante do pai e diz: pai, eu vou fazer tal coisa, e o pai não está nem aí. Ou ao invés de elogiar, ao invés de incentivar, porque algo de bom, joga uma pá de terra em cima. Matar sonhos deveria ser incluído neste mandamento. E quantas pessoas, porque ocupam uma posição de destaque dentro de um trabalho ou na política, e que tem a possibilidade de ajudar uma outra pessoa, e ao invés de ajudar essa outra pessoa, a joga cada vez mais para baixo. Quantos donos de empresa que poderiam pagar um bom salário para um empregado, e ao invés de pagar um bom salário para o empregado, paga o mínimo possível, e não importa se aquele empregado dele tem 10 filhos ou não. Não importa se aquele empregado tem problema de saúde, ou tem alguém da sua família que tem um problema de saúde e precisa então ele ter uma renda maior para poder dar um conforto ou um sustento melhor à família. Mas não está nem aí. Quantas pessoas estão matando sem retirar o fôlego de vida? Médicos que fazem o juramento de cuidar de qualquer doente sem se preocupar com consequências, mas na hora que estão dentro de um hospital, vê a pessoa enferma, doente lá, e não está nem aí para ela. Deu a hora dele ir embora, ele vai lá, pica o seu cartão, e o doente que morra na fila. Será que não se pesa na consciência esse tipo de atitude? Quantos homens e mulheres, na hora de um acidente de trânsito, ao invés de socorrer aquela pessoa acidentada, simplesmente vai embora, foge para não ter complicação para a sua vida? E às vezes, por causa de um socorro imediato, a pessoa acaba se tornando um deficiente físico, acaba até perdendo a sua vida de verdade. Hoje as pessoas não valorizam mais as pessoas, valorizam os bens, valorizam os objetos. Pense bem se isso não é matar. Pense bem se isso não é cometer este sexto mandamento, não é ir de contrário a este sexto mandamento. Se você pode dar a vida, dê a vida. Quantas pessoas hoje, por causa de religião, uma coisa absurda, e depois ainda cometem esse erro, sendo enganado pela sua própria liderança? E agora eu falo acerca dos testemunhos de Jeová, que não doam sangue, porque dizem que não podem doar da sua vida a outra pessoa. Quantos filhos de testemunhas de Jeová estão morrendo porque os pais são ignorantes até religiosamente? O próprio Jesus disse que não há maior amor do que esse, do que dar a sua vida por
não adulterarás. O adultério, ele está ligado diretamente à vida conjugal. Lembre-se que nós estamos falando da segunda parte dos mandamentos, relacionamento dos homens para com os homens. E este fala da intimidade de um casal que normalmente fazem um juramento diante de Deus de fidelidade. Mas hoje em dia, o número de adultério é tão grande, que chega a ser um absurdo. Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo uma reportagem acerca de traição, acerca de adultério, e quase 70% das pessoas entrevistadas assumiram que eram adúlteros, que um dia, pelo menos uma vez, haviam adulterado. As leis de Deus continuam sendo a mesma. O adultério continua sendo um pecado. Muito embora a sociedade diga que é muito normal, que é algo muito comum, que hoje em dia todo mundo está fazendo, continua sendo um pecado gravíssimo. O adultério, se nós formos compreender o significado, significa tirar a originalidade, não permitir que seja mais original, mais verdadeiro. Adulterar significa transformar em falso. Quem adultera faz com que o seu casamento torne-se um casamento de mentira, de falsidade. Perdeu-se a originalidade. E isso diante de Deus continua sendo pecado. Não venham querer me dizer que Jesus, ele aboliu os 10 mandamentos e deixou somente 2. Tudo bem, ele deixou 2, mas o que trata do relacionamento do homem para com o homem, ele diz que o homem deve amar ao próximo como ama a si mesmo. Por quê? Porque quem ama a si mesmo não quer ser traído. E se ele não quer ser traído, também não deve trair. Se ele ama a si mesmo como ama o próximo, ele não quer que o próximo morra. Então ele não vai matar, porque ele também não quer morrer. Amar ao próximo como a si mesmo é não adulterar. Por quê? Porque você não quer ser traído. Você não admite a traição. Então por que vai trair? Oitavo mandamento: não furtarás. Furtar significa tomar posse do que é de outro. Furtar significa pegar o que não é seu. Desde 10 centavos de troco errado que você recebe na padaria, até mesmo uma fortuna em corrupção, como acontece, como nós temos visto, falando na televisão, de milhões e milhões e milhões de dinheiro que foi desviado dos cofres públicos para contas particulares. Tomar posse do que não é seu. Não interessa se praticamente não tem valor, não é seu, não pegue. Peça primeiro. Se a outra pessoa lhe ceder, lhe conceder, aí você pode pegar. Porque se ela te deu, aí já não é mais dela, agora passa a ser seu. Tomar posse do que é dos outros. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é algo mais do que comum hoje, nos dias de hoje. Parece que este versículo nunca foi observado por ninguém. Nós vivemos num país onde
se diz cristão, eu digo se diz cristão, porque não vive o cristianismo, e estão aí a todo instante contando mentiras, levantando falsos contra o próximo. Quantas e quantas brigas não surgem por causa de uma mentira contada? Eu me lembro de uma vez, uma mulher, esposa de um amigo do meu pai, por ter muitos ciúmes da amizade que meu pai tinha com o seu marido, para tentar afastá-los, ela contou que meu pai a havia cantado. Mentira. Mentira. Este homem, bêbado, pega sua arma e vai até o portão de casa e dá um tiro em direção à janela da nossa casa. Graças a Deus, não tinha ninguém em frente à janela. Depois, a mulher, vendo o tamanho da besteira que havia feito, corre ao marido, pedindo pelo amor de Deus para não fazer nada, porque ela tinha inventado, tentando afastar os dois, tentando afastar a amizade desses dois. As pessoas às vezes contam uma mentira acerca de uma outra pessoa, fazendo como esta mulher fez, não imaginando o tamanho da consequência da mentira que ela inventou contra outra pessoa. Empregos são perdidos, oportunidades de vida são perdidas, casamentos são desfeitos, amizades são desfeitas, devido a se levantar um falso testemunho contra outra pessoa. Um pensamento que nós deveríamos ter é: se você não é capaz de falar o bem sobre determinada pessoa, não fale o mal. Não diga nada. Fique de boca calada. Porque de boca calada, até o tolo passa por sábio. E estando calado, não corre o risco de cair neste nono mandamento. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós poderíamos até fazer uma comparação deste mandamento para entendermos um pouquinho melhor com a inveja. O invejoso, ele não está preocupado em ter uma vida semelhante à sua. Aquele que te inveja, ele não quer ter um carro semelhante ao teu, ele quer ter o teu carro. Ele não quer ter uma família igual à sua, ele quer ter a tua família. Ele não quer ter um emprego como o seu, ele quer ter o teu emprego. Cobiçar o que é do próximo é pecado. Jesus, ele chega a dizer o seguinte, que se um homem intentar em seu coração adulterar com uma mulher, esse adultério já foi cometido. Olha que neste mandamento, uma das coisas que é observada por Deus é não cobiçar a mulher do próximo. Imaginem que quando você olha para alguém que não é seu cônjuge, é cônjuge de outra pessoa, e você deseja essa pessoa em seu coração, Jesus diz que você já cometeu adultério, porque cai exatamente neste mandamento. Então esse mandamento, ele não foi tirado por Jesus, não foi retirado das leis por Jesus, continua estando aqui, vivo, verdadeiro. Mas não é só cobiçar a mulher ou o marido do próximo, não, é o que o
Você quer comer e beber tudo que você ganha no dia? Cobiçar é pecado. Desejar o que o outro tem é pecado. O invejoso cai neste mandamento. O invejoso cai. E ao invejar, comete um dos pecados capitais, um dos pecados onde Deus condena. Esses mandamentos foram resumidos por Jesus, como já foi dito, em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus ainda diz mais, que todas as leis e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Imaginem que tudo que nós temos na Bíblia, que é o nosso livro de regra, depende desses 2 mandamentos, ou dessas 2 divisões que nós temos nesses 10 mandamentos. A primeira parte, relacionar-se bem com Deus. Se o homem se relaciona bem com Deus, tudo o restante da sua vida espiritual vai bem. Se o homem tem um bom relacionamento com os outros homens, se ele é alguém que se encaixa em meio à sociedade, fazendo de tudo para que onde ele vive e com quem ele vive esteja tudo bem, ele não vai cair em nenhum outro mandamento. Imaginem que as leis e os profetas se completam nesses mandamentos. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era isso que o Senhor tinha para nós nessa noite. E eu tenho certeza que, tendo aprendido um pouco mais acerca do que Deus quis nos apresentar, as nossas vidas serão mais edificadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.